começamos o destralhe, mostrando como foi que eu fiz aqui em casa, meu chimarrão, então a conversa de comadre. Esse sapatinho eu ia doar, mas eu resgatei. Ó, os itens emocionais. Um princípio fundamental sobre ordem no lar: não se organiza bagunça. A minha intenção é te motivar a fazer o mesmo por aí. Agora eu tenho espaço. Oi, gente, como é que vocês estão por aí? Eu espero que esse vídeo te encontre bem. Tô aqui, ó, com meu chimarrão, vou sentar e vamos ter uma conversa de comadre. Aqui em casa, começamos o destralhe. Destralhe nada mais é do que você se livrar de um monte de cacareco que não faz mais sentido você ter em casa. Eu tô fazendo isso, gente, já, sei lá, deve ser a 4ª vez da minha vida inteira. Decidi antecipar um pouco, porque geralmente eu faço final de ano, mas... tá um friozinho aqui, gente, e eu... tô aqui pra contar pra vocês que eu finalizei este armário, esse quarto aqui das crianças. As roupas que ficam aqui é do Carlos e da Maria. E eu decidi trazer também algumas do Estevão. Então, eu reordenei, vou mostrar tudo pra vocês. Eu comecei a filmar e já quero mostrar aqui pra vocês, ó. Ali no cantinho tem 3 sacos, gente. Um é de lixo e os outros 2 são de roupa que eu tirei pra doação. E aí, meu povo, qual que é a coisa mais importante desse vídeo aqui? Primeiro, a minha intenção é te motivar a fazer o mesmo por aí. Você já ouviu falar sobre o destralhe? Pois eu vou te contar. Primeira vez que eu ouvi sobre isso foi lá em 2019, mais ou menos, quando eu descobri um método chamado Fly Lady. Acho que um pouquinho antes. Em 2018, eu tava já flertando com alguns vídeos que apareciam, né, no meu YouTube como recomendação. Afinal de contas, eu sempre estava procurando uma solução. Algo que eu sempre repito por aqui é: tudo o que você sabe, existe alguém que faz melhor e mais rápido. Encontre essa pessoa e aprenda com ela. E é isso que eu tava fazendo. Eu tava querendo dar conta daquelas roupas que, assim, gente, eu nunca dei conta, verdade seja dita, porque eu não trabalhava bem. E o descanso, ele só é descanso quando há um bom trabalho. E como eu nunca tive essa percepção que eu vou dividir aqui com vocês, eu sempre estava preocupado com aquilo que eu tinha deixado de fazer, com aquilo que eu ia fazer. Então, os meus momentos de descanso, na verdade, eu sempre estava preocupada, pré-ocupada, entende? Ocupada antecipadamente com aquilo. Eu nunca conseguia descansar completamente. E eu tenho aprendido que é fundamental que a mãe, a mulher, dona de casa, ela aprenda a descansar. Só que ela só vai conseguir isso se ela tiver ordem, porque só descansa bem quem trabalha bem. E quem é desordenada não trabalha bem. E aí a gente precisa ordenar, em primeiro lugar, os nossos pensamentos. Isso fez toda a diferença. Uma vez que eu entendi que as roupas são um trabalho para a vida, afinal de contas a gente vai estar usando roupa até o fim da nossa vida, eu precisei entender que esse trabalho é constante. A grande questão é: existe um tempo certo para cada coisa. Se isso não for respeitado, se essa ordem primeira não for respeitada, é óbvio que você sempre vai estar sentindo que está deixando de fazer algo em detrimento de outra coisa. E o problema é quando você decide mesmo deixar de fazer algo para o seu lazer, mas você não consegue ter aquele momento de lazer porque você está preocupado. Então, assim, acaba virando uma bola de neve que vai te levando e pode te levar por anos, como foi o meu caso. O que me ajudou, então, a parar essa bola de neve e começar a destrinchar ela, a derreter essa bola de neve, para que ela pudesse me dar um pouco de folga, para que eu pudesse também retomar o domínio. Essa é uma palavra-chave. Escute bem aí. Eu vou só servir um mate e você fica com essa palavra aí ecoando na tua cabeça. Domínio. Nós fomos chamadas a dominar o nosso lar, a dominar a vida. Lá em Gênesis já está dizendo, né, que o homem foi criado e que a ele foi dado o mundo para que ele domine, para que ele reine sobre todas as coisas. Então, enquanto a gente não fizer isso, vai ser sempre um tormento, um sacrifício, porque a gente vai se sentir sempre carregado pelas coisas, ao invés de ordená-las. E a ordem, ela é um princípio divino. Afinal de contas, ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega, e nele todas as coisas são. Nós apenas estamos. E há pouco tempo atrás, a Valquíria estava extremamente desordenada porque ela não conseguia ver essa ordem e que é preciso trabalhar bem para descansar. Então, um princípio fundamental sobre ordem no lar: não se organiza bagunça.
como é que tu vai organizar a bagunça? Não dá pra você catalogar, essa é uma bagunça menor, essa é uma bagunça maior. Não, você tem que organizar as coisas e dar prioridade para aquilo que é essencial. Foi aí que eu conheci o minimalismo. Eu não sou uma pessoa minimalista. Eu até considero que eu tenho muitas coisas que são desnecessárias aqui em casa. Mas esse conceito do minimalismo, que é você viver com aquilo que é o essencial, é quase um essencialismo. Você começa a se livrar de um monte de coisa que não faz sentido. Em algum momento eu me deparei com um conceito também que fez toda a diferença para mim, que é pensar na nossa casa como um grande condomínio do qual você administra. E aí, você decide quais são os inquilinos que vão estar morando ali. Quando você pensa dessa forma, você também consegue identificar que cada coisa que está na sua casa está como que alugando um pedacinho da casa para estar ali. Só que você precisa administrar todos aqueles pequenos itens que estão por ali. E quanto mais coisa, mais volume de coisas você tem para administrar, mais desgaste mental você vai ter. Só que você pode decidir deixar o ambiente mais limpo, mais leve, mais ordenado, ou você pode simplesmente arrebanhar todo aquele mundaréu de coisa e ficar com muito trabalho mental e físico. Então, o que a gente precisa fazer para ter ordem? Seguir este princípio de hierarquia. O que é essencial? O que eu preciso ter? Das coisas secundárias, aquelas que não são essenciais, o que eu quero ter? Isso que eu quero faz sentido para mim? Qual é o trabalho diário ou semanal que este item em específico me rende? Será que eu estou disposta a pagar o preço de estar em constante manutenção desse item na minha casa, ou ele é algo que pode sair fora? Então, ter essa percepção de que é você que decide o que fica, o que sai da sua casa, e ter essa noção de hierarquia, e que você pode se utilizar de conceitos como, por exemplo, do minimalismo para se ver livre de um trabalho desnecessário, já vai te trazer um pouco mais de ordem. Além disso, não se organiza bagunça. Lembra disso? Como que você vai organizar um ambiente, sendo que você não sabe aonde as coisas estão? Então, cada coisa precisa ter o seu lugar. Até mesmo para você poder delegar, para você poder ter ajuda, principalmente das crianças. Imagina que você tem um monte de filhos, assim como eu, e aí eles têm vários brinquedos. Chega a hora de brincar, tá tudo espalhado pela casa, mas na hora de guardar, sobra sempre para um ou para você mesma. Por quê? Talvez não haja um sistema eficiente para que eles possam te ajudar. E para isso eu preciso ter ordem. E esses sistemas são essas ferramentas que vão nos trazendo ordem para que a gente possa delegar. Então, se eu tenho uma quantidade limitada de brinquedos e quando as crianças brincam, elas utilizam aquela caixa de brinquedos, por exemplo, quando der a hora de eles irem para o banho, eles são instruídos a colocarem os brinquedos naquela caixa e devolverem ela para o armário. Se você não tem esse sistema, esse pequeno sistema, você já não vai conseguir ter essa ajuda e essa facilidade na hora de saber qual é o próximo passo. E se você não sabe qual é o próximo passo, fica difícil também instruir os teus filhos. Então, o princípio de um lar feliz é um lar ordenado. Esse lar ordenado, ele não é só a ordem das coisas, mas também ele precisa seguir uma ordem maior, colocar tudo ao redor desse que é o princípio da ordem. Deus precisa ser o início da ordem da nossa casa. Nós precisamos, em primeiro lugar, pedirmos a Ele para que Ele nos dê essa sabedoria de ordenar bem o lar. E é isso que eu tenho feito ao longo de muitos anos. Então eu estou aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu tenho vivido, porque de fato eu acredito que não seja algo só de mim, entende? Eu realmente acredito que eu tenha recebido dele uma graça que eu quero compartilhar com vocês, para que o lar de vocês também possa aos poucos se tornar um lar mais aconchegante, mais tranquilo, que você possa ter um tempo de verdade para descansar. Porque o que acontece na maioria das vezes é que nós não descansamos bem porque trabalhamos mal. E aí, naquele momento que a gente teria de descanso, por ter trabalhado mal, a gente acaba se preocupando, ou seja, se ocupando antecipadamente com coisas que deveriam ter sido feitas ou coisas que a gente ainda precisa fazer. Então a gente sempre tá naquela sensação de estar atrasada, estar precisando resolver algo. E aqueles momentos de descanso, aqueles momentos em família acabam não acontecendo. Ou aquela leitura que você gostaria de fazer, ou aquele momento só de sentar no sofá e tomar ali um chimarrão,
não acontecem, porque você está sempre ocupada ou pré-ocupada com algo. Então, aprender a trabalhar bem é o início de uma vida ordenada, que está submetida a essa ordem primeira, que é a que eu desejo que você queira também. Então, eu tô aqui para compartilhar com vocês esses pequenos ensinamentos que eu tive aí ao longo da minha história. Então, sabendo que o princípio da ordem é esse temor de Deus, colocar tudo abaixo dele e oferecer para ele até mesmo essas dificuldades, a partir dali você vai começar a ordenar a tua casa, sabendo o que é essencial, criar essa hierarquia dos itens. E na hora de fazer o destralhe, você vai também seguir algum passo a passo. O passo a passo que eu decidi seguir aqui é, primeiro, essa noção de minimalismo, de ter aquilo que é necessário. A segunda ferramenta que eu também adotei, porque lembra, tudo que você sabe, existe alguém que faz melhor e mais rápido, encontre essa pessoa e aprenda com ela, é algo que eu sempre falo aqui e serve muito bem para isso também. Afinal de contas, o minimalismo, ele é um método, além de um conceito. E esse segundo método é o método KonMari, que foi criado pela Marie Kondo. Você pode encontrar lá no Netflix, até mesmo aqui no YouTube, vários relatos de pessoas que seguiram esse método, que basicamente é você juntar tudo que você tem, você conseguir visualizar, isso traz um choque de realidade, e a partir dali você começa a dividir em 3 caixas, aquilo que você ama muito, que ela fala que te dá Sparkle Joy, que é uma alegria verdadeira, uma segunda pilha de itens que você vai doar e uma terceira pilha que é de lixo, né? Esse método, eu já fiz ele algumas vezes. Ele é extremamente cansativo, porque existem itens que são itens emocionais, como ela mesma fala, e a gente acaba ficando presa naquilo. Eu sou uma extrema acumuladora emocional, gente. Eu tenho o dentinho de todos os filhos, eu tenho o umbigo deles guardado. Me conta se você tem aí também, se eu sou a Luca sozinha. Um deles, assim, gente, sério, se algum dia eu morrer e as pessoas encontrarem a caixinha das coisas, vão pensar que eu sei lá o que eu faço, porque assim, é dente, cabelo, é umbigo, é umas coisas assim bem loucas. Sinceramente, ter esses itens emocionais faz com que esse destralhe fique um pouco mais difícil. E a gente também ficar pensando, poxa vida, isso aqui eu vou doar, mas pode ser que eu precise. Isso daqui, será que é lixo? Será que eu dou? Porque daí você também fica com essa dúvida. Isso daqui, de fato, ele serve para doação? Porque a gente sabe, né? Doar algo que tá rasgado, sujo, manchado, não é uma boa doação. Doação são aquelas peças que você usaria e que podem fazer uma outra pessoa feliz. Não essas peças que estão aí acabada, né, meu povo? Então, às vezes a gente fica naquela dúvida, será que isso é lixo, será que isso é doação? E aí isso leva um tempo tão grande. Quando eu fiz a primeira vez esse método, eu fiquei extremamente desgastada, principalmente emocionalmente, mentalmente, porque eu tinha vários desses itens emocionais. Então, o terceiro método que eu utilizei foi um método desenvolvido por mim, porque afinal de contas eu precisava de mais agilidade do que ficar pensando nesses 3 pontos ou juntar a roupa de todo mundo, porque aqui a gente já tá em 8, então imaginem, né? É muita coisa. E aí, há alguns meses atrás, eu acho que um pouco mais de um ano, talvez, o Estevão, ele ainda não, eu não tava grávida dele, então um pouco mais de um ano, eu desenvolvi um método a partir de uma viagem que a gente fez pro Rio Grande do Sul. E nós passamos quase 30 dias fora de casa. Um pouquinho que eu tenho que botar a carregar aqui. Vou botar vocês carregando. Aí. E sempre que a gente viaja, deixa eu pegar uma outra. Sempre que a gente viaja, eu faço uma pequena lista dos itens que são indispensáveis, que variam entre roupas de baixo, roupas de cima, depende também da temperatura. Então, se a gente tá indo pra lá no inverno, se a gente tá indo pra lá no verão, e aí eu faço essa pequena lista e vou dando o check daquilo que está indo pra dentro da mala. É um jeito bem prático pra eu não me perder. E eu percebi, da última vez que a gente foi, eu tava com a Maria Clara pequenininha, se eu não me engano, e aí eu fiz aquela lista de peças-chave. Nós ficamos quase 30 dias viajando, foram as férias mais longas que a gente teve. Até vou ver se eu tenho alguns trechinhos aqui de alguns lugares que a gente foi. E nessas férias, eu percebi que a gente conseguiria sobreviver tranquilamente com aqueles itens por muito tempo. Porque, afinal de contas, eu estava lavando as roupas na viagem, mas eram peças essenciais. A gente não ficou com aquele guarda-roupa tão limitado. A gente pôde fazer uma grande variação de looks com aquela quantidade de peças. E quando a gente chegou em casa, eu lembro de ter falado pro meu marido,
A minha vontade agora é pegar todas as outras roupas que estão no nosso guarda-roupa e que estão ali pra guardar e etc, jogar fora e ficar somente com essas das malas. Eu lembro que ele disse pra mim, faça isso se isso for te ajudar. É óbvio que na época eu não fiz, mas passado um tempo, a Maria estava um pouquinho maior, eu decidi ter uma experiência de limitar o número de peças dentro do nosso guarda-roupa. Só que sem fazer todo aquele método da Marie Kondo, não jogando tudo fora, doando ou enfim, mas ficando com as peças num número restrito dentro do armário, e aquelas demais que ainda estivessem boas, que fossem novas, ou que por algum motivo eu não quisesse me desfazer, colocar em um outro container e não deixar acessível. Eu fiz isso por algum tempo e deu certo. Acontece que vai chegando data comemorativa, ou então vai mudando o tempo, as crianças vão crescendo, aquelas roupas novas vão chegando, ou roupas doadas. No caso dos meus filhos também, um vai passando para o outro e vai se perpetuando aquele número de peças e a gente precisa dar manutenção. Então o que eu fiz agora, desse meu destralhe, foi unir os dois métodos. Já ficou muito mais fácil, porque eu já percorri esse caminho uma vez, mas eu tô aqui para convidar você a fazer isso aí na tua casa também. Faça uma pequena listinha, no caso aqui, só para que vocês tenham ideia, né? Carlo Antônio. Eu escrevi exatamente assim, o nome dele e coloquei. Comecei pensando nas roupas de baixo até as roupas mais pesadas. E aí a pequena lista era cueca, meia, pijama curto, pijama longo, camiseta de manga longa também, calção molinho, calção jeans, camisa polo, porque aqui a gente tem roupas de ir na missa, e as roupas geralmente são camisa polo ou camisa de botão, e aí logo embaixo, camisa de botão, calça jeans, um casaquinho leve, blusão de lã, calças de moletom, casaco de moletom, uma jaqueta de frio. E aí a parte dos sapatos, chinelo, sandália, tênis, sapato, pantufa, crocs. E aí, caso você tenha usado na terceira peça, como um cardigazinho, colete ou algo assim, touca também, você pode colocar nessa lista. E o que consiste nessa lista, esse método que é a minha contribuição pessoal a esse destralhe que você pode fazer na sua casa? É você escrever qual seria a quantidade ideal para que meu filho vivesse por um mês. Isso tudo, gente, é muito personalíssimo, por isso que eu não vou ficar falando aqui qual que é a quantidade ideal. Vai depender da temperatura, do lugar que você mora, com qual frequência você costuma lavar suas roupas, vai depender também do clima, se é frio, se é calor, e se seus filhos brincam na terra, se eles não brincam, se eles ficam mais limpinhos dentro de casa, vai depender da sua vida. E aí você pode, nesse primeiro momento, colocar até para mais. O que eu posso te sugerir é fazer números como de 5 em 5. Então você decide se você quer 5, se você quer 10, se você quer 15, por exemplo. Lembrando que, se você for escolher ter 15 camisetas, significa que você pode usar a mesma camiseta 2 vezes naquele mês. É só para vocês terem uma ideia, para que daí vocês vejam, será que não dá para eu reduzir, já que eu vou lavar roupa uma vez na semana? Será que ao invés de ter 15, eu não posso ter 10? Porque aí, no máximo, eles vão repetir a camiseta 3 vezes durante o mês. Será que isso não é ok? Então, vai depender muito de como é a sua realidade. Até mesmo aqui, por exemplo, nós vamos à missa todos os domingos. Então, será que se eu tiver só uma camisa de missa, não seria pouco? 2 seria o ideal? Será que eu quero ter 3? Será que eu quero ter 4? Então, vai depender da sua rotina, mas isso já nos dá um norte. Por quê? Quando a gente pega aquela montoeira de roupa, eu vou deixar algumas cenas aqui mostrando como foi que eu fiz aqui em casa, ao invés de ter que pensar o que eu vou doar, o que eu vou ficar, o que vai ser jogado no lixo, eu simplesmente penso naquilo que eu preciso ter à mão dentro do armário.